Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula preparatória para Banco do Brasil. Raciocínio lógico matemático, aula número 11. Bom, na aula passada nós fechamos com proporções. E eu falei que é Carlos Chagas, né, que é a banca anterior que nós trabalhamos, é craque em proporções. Por isso você tem que ficar craque também. Caiu questão de proporções, você mata, tá ok? Então agora nós vamos continuar com proporções naquela análise. Existe um fator comum que passa do real para o proporcional. Vamos lá? Vamos à nossa tela. Eis aí uma questão e trabalharei aí com uma questão do CESP. Um perito criminal examinou 2 cadáveres encontrados simultaneamente e concluiu que a soma dos tempos decorridos entre as datas das mortes e a data em que os cadáveres foram encontrados é de 21 dias e que a razão entre esses tempos é igual a 3/4. O que isso acontece? O que diz aqui? Razão, relação é divisão. É 3/4, 3 dividido para 4. A razão entre o quê? Os tempos decorridos entre as mortes e a data em que os cadáveres foram encontrados. O que isso quer dizer? É o tempo de abandono dos cadáveres. Morreu, ficou lá, com o tempo abandonado. Vou chamar de cadáveres A e B. A respeito dessa situação, julgue os próximos itens. Então, tem um pequeno resumo, chamarei de cadáver A e cadáver B. O que sabemos aqui, o que isso quer dizer? A cada 7 dias, 3 são correspondentes ao A e 4 correspondentes ao B. Certo? É assim que nós analisamos. Mas, na verdade, na real, quantos dias são? São 21 dias. A soma proporcional é 7. O 7 para virar 21 não multiplica por 3? Quer dizer o quê? Que o real, em relação ao proporcional, é 3 vezes maior. Logo, vale para as partes. 3 vezes 3, 4 vezes 3, que dá 9 e dá 12. Logo, o cadáver A ficou abandonado 9 dias e o cadáver B, 12 dias. A soma deles deu 21. Perfeito. Uma morte ocorreu a menos de 4 dias da outra. Sim. Se esse ficou abandonado 12 dias e esse 9, é sinal que uma morte em relação à outra foram 3 dias de diferença. Uma morte ocorreu a menos de 4 dias da outra, está correto. Por que correto? Porque 3 dias da outra. Ok? Perfeito. O produto dos tempos decorridos em dias entre as datas das mortes e a data em que os cadáveres foram encontrados é superior a 110 dias. O que isso quer dizer? O que é o produto? É o resultado de uma multiplicação. Então, o produto dos tempos decorridos em dias entre as datas das mortes e a data dos cadáveres foram encontrados é superior a 110 dias. É o produto do tempo de abandono. Um ficou 9 dias, o outro 12 dias. O produto, 9 vezes 12, 108. Diz que é superior a 110, está errado, né? É inferior. Então, é assim que nós trabalhamos com o CESP. Vamos a outra. O sindicato de uma categoria fez uma pesquisa com 420 trabalhadores de uma empresa e constatou que a razão entre o número de trabalhadores satisfeitos, contentes, né, com o emprego e o número de trabalhadores insatisfeitos com o emprego era 2/5. Se 20 trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão, essa razão passará a ser 3/7, certo ou errado? Não sei. Primeiro vamos fazer a questão até aqui a marca em vermelho. Então vamos lá. Satisfeitos, a razão, a relação é divisão. A divisão entre os satisfeitos e insatisfeitos é 2/5. Tá aí. O que isso quer dizer? A cada 7 pessoas dá para antever a realidade. A cada 7 pessoas, 2 estão contentes e 5 não. Já pensou?
Mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Pensa nisso, mais que o dobro. Então dá para antever o que acontece aí. Tudo bem. Vamos ver, o total de trabalhadores são 420, então aqui nós temos um total de 420, a cada 7 aqui, e o real é 420. O 7 é o proporcional, 420 é o real. Do proporcional para o real, eu multiplico por quanto para chegar lá? Pego 420, divido por 7, que dá 60, né? Vai dar 60. Então, quer dizer que o real é 60 vezes maior do que o proporcional. Então, multiplico por 60 as partes. 5 vezes 60, 300. 2 vezes 60, 120. Tudo bem, chegamos a isso. Agora vamos na continuidade. Se 20 trabalhadores insatisfeitos pedirem demissão. Insatisfeitos eram 300. Se tirar 20, diz que essa razão passará a ser... Essa razão qual que é? Os satisfeitos, que é os 120, continuam. Pelos insatisfeitos, que não são mais 300, porque 20 foram embora, agora são 280. Dá para simplificar 0 com 0. 12 com 28 dá para dividir em cima e embaixo por 4. Então nós teremos 3/7. Diz que passará a ser 3/7, está correto. Está correto. Então, é a forma aí de trabalho com proporções. Lembrando que, se necessário for, aproveite a possibilidade da prova Premium, que você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser, ok? Então, pode assistir de novo, ver novamente a explicação. Considere que, em um concurso público, para cada 3 candidatos inscritos ao cargo de nível superior, haja 7 candidatos inscritos ao cargo de nível médio, totalizando 5.800 candidatos. Nessa situação, é correto afirmar que há 2.320 candidatos ao cargo de nível médio, a mais que os candidatos ao cargo de nível superior. A mais quer saber a diferença, né? Fala a mais, quer saber a diferença entre eles. Tudo bem. Então vamos expressar aqui. Pequeno resumo. Para cada 3 candidatos inscritos ao cargo de nível superior, há 7 para nível médio. O que isso quer dizer? A cada 10 candidatos, 3 são de nível superior e 7 estão inscritos para nível médio. É mais que o dobro, né? É mais que o dobro. Tudo bem. Agora, totalizando 5.800 candidatos, 5.800 é o total. A cada 10, 3 é para superior, 7 é para médio. Esse é a soma real, a soma proporcional, perdão. A soma real é 5.800. Tá fácil de ver que a passagem é vezes 580. Certo? Agora, a diferença entre eles, médio, a diferença proporcional é 7 menos 3, que dá 4. Essa é a diferença proporcional. Saber a diferença real, só multiplicar por 580. 4 vezes 580, 2.320. Opa, diz que há 2.320 cargos, 2.320 candidatos aos cargos de nível médio, a mais, ou seja, superando os candidatos de cargo de nível superior, está corretíssimo, está certo. Por quê? Porque a diferença proporcional médio para superior era 4. Para saber o real é 580 vezes maior, que vai dar 2.320. Assim, nós não precisamos saber as partes, né? Já dá para, com essa teoria, resolver a questão desta forma. Os 250 trabalhadores de uma instituição serão distribuídos em frentes de trabalho, em 3 grupos, de X, Y e Z pessoas. O número de trabalhadores X, Y e Z desses grupos será diretamente proporcional a 10,
15 e 25, respectivamente, né? Nesse caso, a diferença entre a frente com maior e a frente com menor número de trabalhadores será? Quer saber de novo, como a questão anterior, a diferença. A diferença. Então vamos lá. X é proporcional a 10, Y proporcional a 15, Z proporcional a 25. Tudo bem. Agora, o total real é 250 e o total proporcional é 50. Do proporcional para o real, eu multiplico por quanto? 50 vezes quanto dá 250? Vezes 5, né? Quer dizer que o real é 5 vezes maior do que o proporcional. Agora quer saber a diferença entre a frente com maior e a frente com menor. A frente com maior está na cara que é Z. A frente com menor está na cara que é 10. Certo? Porque respeita a proporção, né? O real respeita a proporção. A diferença proporcional entre o maior e o menor, a diferença na proporção é 15. É 25 menos 10. É a diferença na proporção. A diferença real agora, eu tenho que multiplicar por 5, porque é 5 vezes maior. Tudo é 5 vezes maior. O lado esquerdo é 5 vezes maior do que acontece no direito. Se a diferença entre eles é 15, a diferença entre estes vai ser 5 vezes maior, que vai dar 75. Que é 25 menos 10 é 15, vezes 5 dá 75. Ou você poderia fazer assim. Vamos pegar uma cor diferenciada aqui. 25 vezes 5, 125. Vamos aumentar a letra aqui para facilitar a visualização. 125. 15 vezes 5 dá 75 para Y. E 10 vezes 5 dá 50. A diferença entre o maior e o menor é 75. Certíssimo? Então é outra forma de fazer. Não precisaria, nesse caso, achar as partes para determinar a diferença. Bastaria o quê? Fazer isso que nós fizemos. Achamos a diferença proporcional, multiplicamos pelo fator de multiplicação para ver quantas vezes o real é maior que o proporcional. Então, alternativa C. Alternativa C. Agora nós vamos ver proporções sentido inverso, né? Sentido inverso. Já vimos sentido direto. O que é sentido direto? O seguinte, quando é diretamente proporcional, ou quando é só proporcional, o que acontece? Acontece o seguinte, digamos, A está para B, assim como. Digamos que o A tem 20 anos de serviço e o B 15. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem tem mais tempo, digamos que seja aí um valor em reais que vão receber. Quem tem mais tempo ganha mais, quem tem menos tempo ganha menos. Agora, quando que é inversamente proporcional? Inversamente proporcional. É o seguinte, você tem assim, número de faltas A e B, certo? Inversamente proporcional às suas faltas. O A tem 10 faltas, então, inversamente proporcional, coloco 10. O B tem 5 faltas, coloco 5, é inverso. O que isso quer dizer? Quem tem mais faltas ganha menos, que é o A, vai ganhar menos, e quem tem menos faltas ganha mais. Inverteu-se os fatores, certo? Então, isso é inversamente proporcional. Quem tem mais ganha menos, quem tem menos ganha mais. Diretamente, quem tem mais ganha mais, quem tem menos ganha menos.
Bom, então diz assim, 2 técnicos em eletricidade, Arthur e Boni, trabalham em uma mesma empresa. Boni há 6 anos e Arthur há mais tempo que Boni. Então, não é nem 6 anos, é mais que 6. Arthur tem que ser mais que 6, porque é mais tempo que Boni. Ambos foram incumbidos de instalar 16 aparelhos de áudio em alguns setores da empresa e dividiram a tarefa entre si na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço na mesma. O que isso quer dizer? Quem tem mais tempo trabalha menos, quem tem menos trabalha mais. Tudo bem. Se Arthur instalou 4 aparelhos, há quanto tempo ele trabalha na empresa? Então, um pequeno resumo. Boni está há 6 anos de serviço, Arthur tem mais tempo que ele. São 16 aparelhos que eles dividiram para trabalhar entre si. Na razão inversa dos tempos de serviço. Arthur instalou 4. Há quantos anos ele trabalha na empresa? Então temos aqui. Arthur está para Boni assim como. É inverso aos tempos de serviço. Certo? Inverso aos tempos. Então, o tempo de Arthur vem embaixo, o tempo de Boni vai em cima. Boni tem 6 anos de serviço e Arthur não sei. Então, é inverso aos tempos de serviço. Certo? O tempo de Boni vai em cima e o tempo de Arthur vai embaixo. Ok? Tempo de Arthur vai embaixo. E assim já montou o sistema. Agora, na real, eles têm 16 aparelhos para trabalhar. Só que o A instalou 4. Pronto, ficou assim. E agora? E agora, se o A instalou 4 de 16, quanto que instalou B? Se o A dos 16, o A instalou 4. Quanto que instalou B? 12. Ah, então acabou a questão. O 4, talvez para 6 eu não enxergo uma proporção, mas o 4 para 12 eu enxergo. Multiplico por 3. 4 para virar 12, eu multiplico por 3, porque 4 está para 12, da mesma forma que o 6 está para x. 6 vezes 3, 18. 18. Vou colocar o tempo de A aqui. Tempo de A. Certo? 6 vezes 3, 18. Logo, o que acontece? Acontece o seguinte, o Boni, ele trabalha o triplo. Né? Trabalha o triplo. Se ele trabalha o triplo, é porque a sua idade é 3 vezes menor. Né? O outro, a sua idade do outro vai ser o triplo. Ok? Então, 6 vezes 3 dá 18, letra E. Letra E. Paulo, Maria e Sandra investiram, respectivamente, R$20.000, R$30.000 e R$50.000 na construção de um empreendimento. Ao final de determinado período de tempo, foi obtido um lucro de R$10.000. Isso são regras de sociedade, né? Regras de sociedade trabalha com investimentos e trabalha com proporções. Esses 10 mil deverá ser dividido, claro, entre os 3 em quantias diretamente proporcionais às quantias investidas. É o justo, né? Quem investiu mais ganha mais, quem investiu menos ganha menos. Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens a seguir. Então vamos lá. Temos aqui Paulo 20.000, Maria 30, Sandra 50. Lucro 10.000. Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens a seguir. Paulo e Maria receberão juntos mais do que Sandra. Já dá para olhar, ó. Na proporção, Paulo e Maria, juntos, investiram 50.000. Investiram o mesmo que Sandra, então não vão receber mais, vão receber os dois juntos a mesma coisa, né? Porque a proporção dos dois juntos é a mesma, está errado. Está errado. Por quê? Porque vão receber juntos o mesmo que Sandra. O mesmo que Sandra. Então essa é a tal da regra de sociedade. Na regra de sociedade,
o que acontece? Às vezes você pode ter assim, digamos, João investe durante 2 meses, vou colocar aqui, R$10.000 durante 2 meses. Pedro, R$5.000 durante 3 meses. E Ana, coloca lá, vamos colocar aqui, R$8.000 durante 4 meses. Então, quer saber o quê? Na regra de sociedade, né? Na verdade, é 2 investimentos, 10.000, 2 investimentos mensais de 10.000 e esse 3 investimentos mensais de 5.000 e esse 4 investimentos mensais de 8.000. Quer saber o quê? Quer saber a divisão. Como que fica a proporção? Eu tenho que fazer 2 vezes 10, é R$20.000. Esse vai ser a proporção deste. 3 vezes 5, R$15.000. E esse 4 vezes 8 dá R$32.000. Esta vai ser a proporção. 20, 15 e 32. Tá ok? Por quê? Investe 10.000 durante 2 meses, investe 5.000. Não é esse durante, não quer dizer por um período de. É como se fosse 2 aplicações de 10.000, 3 aplicações de 5 e 4 aplicações de 8. Certo? Então, é nesse sentido. Então, eu multiplico para poder ver, porque é diretamente proporcional tanto ao tempo quanto ao valor em reais. Duas empresas X e Y têm, respectivamente, 60 e 90 funcionários. Sabe-se que, certo dia, em virtude de uma greve dos motoristas de ônibus, apenas 42 funcionários de X compareceram ao trabalho e que em Y a frequência dos funcionários ocorreu na mesma razão, na mesma proporção. Então veja, apareceu 42 de X dos 60. Em Y a frequência foi a mesma. Então o que acontece? Nós teremos aqui 60 apareceram, a frequência de X está para Y, 60 para 90. Certo? X está para Y, 60 para 90. Como é o mesmo a frequência, então vai ser 42 para esse X, que eu poderia até colocar esse, em vez de X, colocar um Y aqui, né? Que ficaria o comparecimento de Y, porque põe X parece que dificulta com aquele outro. Então, quer dizer, a razão do 60 para 90 é a mesma razão do 42 para Y. É o mesmo. Ou poderia até pensar assim. No Y, poderia até pensar assim. Na empresa X, apareceram 42 dos 60, que foi a mesma comparecimento de Y, que foi o quê? Um tanto de Y para 90. Certo? Veja, se eu pegar o 60 e passar multiplicando, fica 60 sobre 90. Se eu passar o Y dividindo, fica 42 sobre Y. Igual fica aqui. Então, são duas formas distintas de pensar, mas são mesmo tipo de resolução. Então, nisso nós teremos aqui, só vou trocar por Y aqui, certo? Teremos 6 está para 9, como 42 está para X. Opa, 6 para 42 é fácil, multiplica por 7. O 9 para Y, multiplico por 7 também, vai dar 63. 63 pessoas compareceram. 63 pessoas compareceram. Mas o que está pedindo? Achei o resultado em matemática, espera um pouquinho. Pergunta, quantos funcionários de Y faltaram? Y era 90. Foram 63. Quantos que faltaram? 90 menos 63 dá 27, letra D.
Por isso que matemática é justamente isso, para não cair em pegadinha. Você lê a questão com atenção, a segunda vez resolve o problema e sempre dá uma olhada no final. Porque se tivesse um 63 por aqui, podia ser perigoso marcar. Está perguntando quantos de Y faltaram e não compareceram, tá ok? Não compareceram, e sim faltaram. Marcos, Pedro e Paulo, servidores de um tribunal, dedicam respectivamente 10, 15 e 25 horas semanais a acompanhar o trâmite de processos. Assim, os processos que chegam ao tribunal semanalmente são distribuídos pelo chefe do setor para acompanhamento do trâmite por esses 3 servidores, em quantidades diretamente proporcionais aos tempos que cada um deles dedica à atividade. O que isso quer dizer? Aquele que dedica pouco tempo vai trabalhar menos, aquele que dedica mais tempo vai trabalhar mais, vai fazer mais coisas. Com base nas informações, julgue os itens seguintes. Então, a questão do CESP. Temos aqui da tela anterior, que não coube tudo, né, na tela, Marcos 10 horas, Pedro 15 horas e Paulo 25. Acompanhamento do trâmite por esses 3 servidores em quantidades diretamente proporcionais aos tempos que cada um deles dedica a essa atividade. Até aqui foi da tela anterior. Se em determinada semana Marcos e Paulo acompanharam juntos o trâmite de 98 processos, Marcos e Paulo, o tempo proporcional é 35. Acompanharam juntos o trâmite de 98 processos, então, nessa semana, deram entrada no tribunal mais de 150 processos. Marcos e Paulo, dá um total de 35 horas de dedicação. Esses 35 horas de dedicação, eu penso, 98 dividido por 35. 98 dividido por 35. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a proporção dos trabalhos, tá ok? Então, 98 dividido por 35. Então, diz, deram entrada no tribunal mais de 150 processos. Tá? Por que nós estamos aqui multiplicando por 50? Voltamos à tela anterior. O que nos diz a tela anterior? Marcos, servidores, esses 3 servidores, 10, 15 e 25 horas. 25 com 15 dá quanto? 25 com 15 dá 40, com 10 dá 50 horas. Então, são 50 horas dedicadas para isso, certo? Que é justamente o resumo que eu fiz aqui. 50 horas dedicadas para isso. Quer saber o total? Ora, se a soma dos dois dá 98, eu penso só para os dois, a soma deu 98, o fator de proporção é 98 por 35. E eu multiplico por 50 por quê? Porque aqui eu só tenho um pedaço. Falando da soma dos dois. Eu divido o real pelo proporcional, tenho o fator de proporção. E eu vou multiplicar por 50, porque é o tempo total que eles dedicam, para ver quantos processos tem. Dá para simplificar 50 com 35. Dá por 5, dá 10 e dá 7. Dá 980 dividido por 7. 98 por 7 dá 14. 14 vezes 10, 140. Diz que era mais de 150 processos. Nós analisamos e percebemos que foi quanto? Foram 140 processos e não 150 processos, não mais de 150, é menos de 150 processos, então está errado. Dessa forma, nós encerramos essa nossa aula falando sobre proporção. Trabalhamos com proporção direta, trabalhamos com proporção de 3 elementos e trabalhamos também com proporção inversa. Filtre no seu banco de questões proporções, trabalhando principalmente com Carlos Chagas, mas você já viu que o CESP também trabalha bem com isso aí. Trabalha a partir de 2013, depois 2012, 2011, vai fazendo esse filtro, que daí você trabalha com as questões mais atuais, tá ok? Vale a pena, faça bastante exercícios, que você terá o sucesso que você está esperando, certo? Então, bons estudos e até
a nossa próxima aula.